amigas e amigos de Itajaí, prefeito, obrigada por me receber aqui, é tanta honra estar junto do seu time e estar aqui conversando com o senhor, é muita honra para mim. A honra é minha, a alegria imensa de poder estar conversando com você, Morgana, candidata da nossa coligação, da nossa aliança Avança Itajaí, uma candidatura muito bem posta, preparada e com experiência, né, para ser uma excelente vereadora, tenho certeza. Eu quero ser reeleito prefeito de Itajaí, Se Deus quiser, tendo vamos lutar você pra isso. junto comigo na Câmara de Vereadores, me ajudando a cuidar da cidade, continuar esse nosso trabalho importante que temos pela frente. Que bom, prefeito, muito obrigada, muita honra para mim. Nosso papo hoje, assim, é bem descontraído e a ideia é que eu consiga trazer para o meu público também tanta coisa boa que Itajaí tem sido feito na nossa cidade, que o senhor tem trazido para nós, esse desenvolvimento enorme. E eu gostaria de começar por um assunto que eu acho muito importante, porque é 70% da nossa economia, que é sobre o porto. E sobre as mudanças e sobre as notícias boas da economia, o que o senhor teria para passar para nós? Então, Morgana, falando de economia, eu gosto até de falar de uma coisa mais importante que precede o porto, a pesca, a construção naval, tudo isso, que é justamente essa dádiva que Deus nos deu da localização geográfica Verdade. que Itajaí tem. Nós estamos aqui numa localização privilegiada, onde o nosso poderoso rio Itajaí, que nasce a 90 quilômetros daqui, que já vem semeando um vale de prosperidade, e aqui ele se encontra com o mar, ele se abraça com o nosso mar. E é desse encontro do rio e do mar que nasce essa economia do mar. E da economia do mar nós destacamos o porto, a pesca, a construção naval, todo o polo náutico, o turismo. Então são várias frentes que compõem a nossa economia, chamada economia do mar. É uma economia que cada vez está se distanciando, se destacando mais no mundo. Dentro dela, então, temos o porto, né? Em primeiro lugar, sempre foi o motor principal da nossa economia. Nosso porto está indo bem, recuperamos os berços, os 4, né? Mantendo o canal, né, tragado, a hidrovia. Fizemos a primeira etapa da bacia de evolução, entrando navios que eram de 300, agora de 350 metros. Vamos fazer a segunda etapa para entrar navios de 400 metros. É o que nós precisamos. E estamos com o governo federal escrevendo todo um processo que vai resultar numa nova concessão, porque no final do ano que vem, início de 2022, vence o atual arrendamento. Pois é, eu ia perguntar para o senhor. Então, vence esse arrendamento e toda essa atividade operacional é privada, Certo. né, mantendo a nossa autoridade portuária pública municipal, que é uma delegação importante, essa conquista, mas temos que achar alguém que detenha essa concessão, que pode ser a própria IPM ou outro. Então estamos escrevendo com o governo federal esse processo, e dentro dessa nova etapa do porto, além da modernização de novos equipamentos, dos portâneres modernos, Certo. também o nosso porto vai triplicar a sua área primária. Hoje de 100 mil metros quadrados nós vamos para 300 mil metros quadrados. Que espetáculo. Então imagina ampliando, avançando sobre essa área adjacente que nós temos. Vários imóveis já foram comprados, estão sendo inclusive já, né, assim, já colocados abaixo para poder ampliar esses espaços. Certo, demolidos. E nós vamos então ter uma área muito mais ampliada, e isso vai impor outras demandas para a cidade no centro, todo o sistema viário que nós vamos. A própria avenida que foi duplicada já pelo prefeito Jandir, passando em frente ao Colégio São José e terminando ali na do Marcos Conder, frente a Emilion, nós vamos prosseguir, passando pela Tijucas, vamos sair lá na Caninana, vamos rasgando a Caninana até a Rua Max. Tudo que estiver à direita vai virar área portuária. Olha que espetáculo. Então imagina, se hoje o porto está bem, ele vai bombar mais ainda. Sem contar os empregos diretos e indiretos, né, prefeito? Que tudo, isso porque representa muita coisa. Ali, seja os trabalhadores portuários avulsos ou da administração direta do porto, mas todos os empresários que trabalham, né, que o porto, que usam o porto. Então são muitos empregos diretos e indiretos, né, que são possíveis em função do porto, porque também a roda da economia girando pelo porto, a mercearia funciona, a farmácia funciona, a oficina mecânica, o posto de gasolina, padaria, então é uma roda da economia que gira em função do porto. Sem dúvida nenhuma. E também um grande ganho para nós foi a questão das fragatas, né, prefeito? Também, isso Mariana, aí foi dentro dessa fantástico, nossa, né? Dentro dessa nossa fantástica economia do mar, nós tivemos essa conquista, né, que foi muito disputada por 5 grupos do mundo todo. Sim. E o nosso estaleiro Oceana, localizado em Cordeiros, faz parte desse consórcio. Agora esse estaleiro foi comprado pelo estaleiro da Alemanha, de Hamburgo, ThyssenKrupp, que já fazia parte do consórcio.
Vamos construir as 4 fragatas para a Marinha do Brasil, serão mais de 2 bilhões de dólares de investimento, vai gerar de 6 a 8 mil novos empregos. Espetáculo. E nós vamos nos tornar uma referência para a construção naval militar no Hemisfério Sul. Nossa, então, que honra, né? Se o Porto, é uma grande honra realmente, porque se o Porto hoje já mostra toda essa prosperidade que nós temos, já movimenta a roda da economia, nós vamos ter um novo Eldorado que talvez seja maior que o Porto ainda, dentro da construção naval, que nós já somos uma referência nacional, construindo barcos de lazer, como da Fibra Forte. Pois é, eu ia dizer para o senhor ali, eu vejo de casa chegar aqueles iates grandes. Sim. Nós já temos isso, né? Temos. Em Itajaí, A Azimuth, que tem a única fábrica da Azimuth, filial dela fora da Itália, está aqui em Itajaí, construindo embarcações de lazer para o mundo todo, tem encomendas em todo o mundo. Nós temos a Fibra Forte, que já é para embarcações de outro porte, de lazer também. Outras empresas nessa área estão vindo para cá, se instalando num condomínio ali na região de Volta de Cima. Nós já construímos barcos de pesca, nós já construímos navios para a Marinha, para a Petrobras. Sim. E agora vamos entrar num nicho, num segmento, né, que é muito raro no mundo, que é a construção naval militar. Construindo as fragatas, que são apenas um ponto de partida inicial. A Marinha tem outras encomendas. Com certeza, outras marinhas sul-americanas também vão fazer encomendas. Então, já vai ter aí uma outra avenida de muita prosperidade. Muita geração de emprego, muitas empresas virão para cá. Centenas de novas empresas se instalarão para serem fornecedoras, para serem prestadoras de serviço. Muitas empresas nossas da nossa cidade, que hoje estão de fundo, são de empresas de fundo de quintal, certo, vão virar empresas de maior porte, porque vão gravitar em volta desse mega projeto da Marinha Brasileira. Estabelecido de outra forma, né, prefeito? Com certeza. E por isso todo esse pensamento também, né, de planejamento para 40 anos de Itajaí, toda essa infraestrutura, né, prefeito? Aí está o X da questão, porque quando a gente assume um governo, pode pensar apenas nos seus 4 anos, como a gente diz, pensar só no seu umbigo. É verdade. Mas temos que pensar muito mais longe, ter uma visão muito maior. Que Itajaí que vamos ter em 2030, em 2040, 2050. Nós pegamos como referência 2040. Daqui 20 anos, que passa muito rápido na linha do tempo, a nossa população, que hoje é de 220 mil habitantes, nós vamos estar com mais de 400 mil habitantes. Vamos mais que dobrar a população. Em 20 anos. E não é apenas a população, pessoas, vai dobrar veículos. Sem dúvida. Imagina adequar a cidade para a mobilidade urbana e para o trânsito, que hoje, com o tamanho que tem, né, de população, com os veículos que tem, nós já temos ali horários de pico, horários, né, que a mobilidade fica bem comprometida. Então vamos dobrar, porque dobrando a população, mais que dobra também veículos. Sem dúvida nenhuma. Então as obras de infraestrutura que estamos fazendo, de novas avenidas, de pontes, né, fruto desse próprio financiamento internacional que vamos buscar, já é para adequar a nossa cidade para esse futuro que vai chegar muito rapidamente. Então são muitas obras que nós estamos fazendo. E é rápido, né, prefeito? Isso passa num piscar de olhos. Sem o conhecimento e sem competência nós não conseguimos chegar, né? Por isso que é planejamento estratégico do município de Itajaí. Nós temos que trabalhar com planejamento, seja na vida pessoal, familiar, na empresa. Em tudo tem que ter planejamento, para eu saber aonde eu estou, para onde que eu quero ir, quais são os caminhos que eu vou, de onde eu estou, para onde eu quero ir, quais são os caminhos que eu posso seguir. Sem dúvida. Esse o planejamento nos dá, e é o que nós estamos fazendo, um trabalho conjugado, né, com o governo municipal, com a nossa universidade e com a própria comunidade, ouvindo a comunidade, que nós tiramos todos os parâmetros que nos orientaram nessa direção. Certo. Então, vou só dar 2, 3 exemplos. Por exemplo, né, quando nós vamos duplicar, fazendo um binário da Oswaldo Reis, rasgando uma nova avenida atrás da Havan, aqui na fazenda, passando por trás do cemitério, né, indo para Balneário Camboriú, uma avenida moderna, e aqui tem hoje, o Oswaldo Reis fica para vir de Balneário para cá. Certo. Vai ser um dos maiores corredores comerciais do nosso estado. Depois podia citar da Rua Uruguai, que nós invertemos, que ia até a Anita Garibaldi, levamos até o Freire Trompovski, na Vila Operária, e abriu um novo corredor. Como Ambelino de Brito, terminava ali na Rua Brusque, no Milinha, abrimos até Contorno Sul, formou um novo binário. Então isso vai desafogando o trânsito. Ontem eu dei a ordem de serviço de uma nova ponte na Avenida Nilo Bittencourt, lá no Rio Bonito, atravessando para Cordeiros, na Rua Nessor dos Santos. É uma outra ponte naquele canto norte, formando um outro corredor, que não precisa sobrecarregar aqui a ponte
viu-se Colenubingo, a ponte Tancredo Neves e outros pontos de Cordeiros. E é um ponto de bastante congestionamento. E assim, são muitas obras projetadas nessa direção. A ponte que estamos fazendo entre São Judas e Cidade Nova, que vai sair lá na rodoviária, vai pela Gílio Cunha, uma nova abertura para a BR-101. Então, entre a Contorno Sul e entre a Adolfo Conder, uma nova abertura para a BR-101. Assim como a própria Adolfo Conder, que hoje termina ali na BR-101, agora vamos rasgar 1 quilômetro de avenida em linha reta, para atender uma grande demanda, inclusive também porque o Forte Atacadista vai instalar ali um centro de distribuição na conjugação dessa avenida que vamos abrir. A frente do empreendimento vai ser para essa avenida, conjugada com a BR-101. Mas futuramente ela vai ser prolongada, porque nós vamos trazer uma avenida lá da Avenida Jorge Lacerda, da rodovia Jorge Lacerda, passando por Os Pinheiros, passa por São Roque, atravessa essa área por trás da colônia japonesa e vamos até Itaipava, indo para o Rio do Meio. Então, são novos corredores em função, né, da própria realidade dos próximos 20 anos, que Itajaí não vai parar de crescer e temos que atender essa modernidade. Prefeito, eu quero fazer uma colocação com relação a isso também, que com certeza está nos seus planos e que já vem sendo, né, trabalhado muito, que é a questão da educação. Porque com certeza, chegando esse povo todo, chegando as pessoas a trabalhar e a morar em Itajaí, crescendo a população, o senhor já tem investido muito nessa área, né? Nesses últimos anos, o investimento, o senhor tem como dizer mais ou menos o que nós fizemos aqui? O senhor fez de grande investimento nisso, principalmente comprando vagas de creche e unidades reformadas. E nós estamos nos preparando para isso também, né, prefeito? Estamos nos preparando, porque nós introduzimos uma inovação na gestão pública municipal, que foi a compra de vagas na educação infantil da rede privada. Além de ampliar, construir novas unidades no município, além de reformar e ampliar unidades do município, criando algumas milhares de vagas novas próprias do município. Né? Mas também, além disso, nós fomos buscar uma parceria com a iniciativa privada para poder atender a demanda cada vez mais crescente. Porque além das crianças que aqui nascem, também muitas crianças de famílias que vêm de fora. Nós temos uma grande imigração para a nossa cidade. Sim, verdade. E veja, quando eu falei aqui agora desse empreendimento das fragatas, pela própria de 6 a 8 mil novos empregos, é serão milhares desses empregos, pessoas que também virão de fora, serão grandes demandas para educação infantil, para saúde, transporte coletivo, que a nossa cidade vai precisar ter. Mas especificamente nesse período do nosso governo, nós inovamos comprando mais de 6 mil vagas na rede particular. Hoje nós temos 36 creches particulares contratadas com a prefeitura. É uma grande e bela iniciativa que vamos manter e continuar. Além de outros investimentos na educação, porque durante esses 4 anos investimos mais de 80 para 100 milhões em ampliações, em reforma de centros de educação infantil, de escolas. Estamos construindo novas escolas. Por exemplo, lá no Votorantim, a Escola Básica João Paulo II, em 3 etapas está sendo construída nova. Estamos fazendo a grande reforma que vai ficar belíssimo, o CAI, que é o nosso famoso CAI, de Cidade Nova, e outras escolas assim. Centros de educação infantil foram dezenas e dezenas que foram reformados, ampliados. A comunidade ficou um pouco distanciada esse ano por causa da própria Covid, mas retornando agora às atividades em breve, vão encontrar muitas unidades novíssimas, reformadas, belíssimas, modernas. Que coisa boa. Também está na frente nisso, né, prefeito? Com certeza. Estamos conduzindo esse processo todo, tendo a saúde a educação como uma prioridade. Implantamos a Escola da Inteligência do Dr. Augusto Cury. Isso foi fantástico então, também. A própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, já estabelecia que em 2020, estabeleceu agora, esse ano, que dentro de 1 ano, 2, nós introduzamos na educação também as habilidades, não só cognitivas, além das cognitivas, as habilidades socioafetivas, socioemocionais. Nós, há 2 anos, já nos antecipamos com a Escola da Inteligência do Dr. Augusto Cury. Hoje, 90% da nossa rede, tanto do ensino fundamental quanto da educação infantil, já estão praticando a Escola da Inteligência, e melhorou de forma extraordinária a relação, a vivência das crianças entre si, com os professores, funcionários, com a família. Então, um programa belíssimo, assim como a Escola Educação em Tempo Integral, que nós também estamos implementando, assim como iniciamos com o Senai, um programa muito importante, que é, digamos, a introdução e iniciação ao mundo do trabalho.
na 7ª, 8ª e 9ª série, nos 3 últimos anos do ensino fundamental, as nossas crianças que estão se preparando para ir para o ensino médio, certo, que vão começar a se definir profissionalmente, qual é a carreira vocacional, vestibular. Então, a introdução também ao mundo do trabalho, tendo contato com a tecnologia da inovação. Muito importante mesmo, porque o contato com a robótica, com a mecânica, com a eletricidade, com a eletrotécnica, com a modernidade, né? O que nós estamos porque nós não temos mais como retroceder. A gente precisa avançar. As nossas crianças que estão no ensino fundamental hoje, é muito provável que muitas, quando chegarem ao mercado de trabalho daqui a alguns anos, muitas profissões que nós temos como regulares hoje nem existam mais. Isso é verdade. Então nós temos que começar mais precocemente e colocando essas crianças em contato com esse novo mundo da tecnologia e da inovação. Isso é fantástico. Eu vejo lá em casa com os pequenos, tem os netos, tem filho pequeno agora, porque a gente cria a minha neta, então, mas eles estão muito, muito envolvidos. Eu digo que eles parecem que têm um chip, né? O senhor como pediatra, o senhor sabe que parece que essas crianças têm um novo chip, né? Só a escola que eu tenho com o meu netinho Benjamin. O Benjamin já é. Eles voam nessa área. Eles voam nessa área, com 5 anos de idade, mas eles voam nessa precocidade da tecnologia, da inovação. É verdade. Essas novas gerações. É então, verdade. para as outras crianças todas, né? Porque independente de classe social, as crianças da nossa rede pública municipal precisam ter essa oportunidade. Eu digo que isso vai encurtar essa grande distância que ainda tem, né, da exclusão social. A gente precisa estreitar essa questão da justiça social, que eu sei que é um dos seus grandes e fortes o pano de fundo dessa cidade, né, que nós estamos construindo, porque não adianta eu ter uma cidade fantástica, poderosa, com um porto bombando, construindo fragatas, navios de alta tecnologia para a Marinha do Brasil, né, com toda uma construção civil bombando, com tudo isso, mas nós temos que olhar o lado humano, social da cidade e das pessoas. E aí então entram as nossas crianças com prioridade, aí entram as pessoas de mais idade que já deram uma vida inteira de trabalho, que nós temos que ter muitas políticas públicas. Precisa muito, prefeito. Aí entram as pessoas com deficiência, que nós temos que ter um olhar muito especial. Né? Aí entram as pessoas doentes, que nós temos que ter um outro olhar muito especial. Então, tendo esse lado da justiça social como um dos parâmetros, como um pano de fundo, como algo, né, que permeia todas as políticas públicas, para poder ter essa cidade. Eu quero uma cidade boa de viver, né? Moderna, sustentável e com justiça social. Boa para se viver, para todos nós que estamos nesse momento tendo esse usufruto e digamos assim, esse privilégio de morar, de viver nessa cidade maravilhosa. É verdade. Nós temos que deixar um legado também para gerações futuras. Sem dúvida nenhuma, prefeito. Falando em gerações futuras, eu já falei com o senhor várias vezes sobre a questão do autismo, que isso é uma das minhas bandeiras, não só por meu neto ser autista, mas por a quantidade que eu tenho visto de mães e pais que nos procuram, que vêm falar com a gente, e eu tenho muito agradecimento ao senhor por ter instalado o Centro de Especialidade de Transtorno Autista. Para nós, assim, eu tive investigando, tá, prefeito? Foi o primeiro do Brasil. Sim. Nós não temos outro desse no Brasil. E eu fico muito, muito agradecida ao senhor, porque não só pela nossa família, mas pela família de Itajaí, que inclusive com a pandemia a situação das crianças ficou muito difícil. Então eu sei que o senhor tem muitos planos para isso ainda, né? Como médico pediatra, inclusive essa já era uma preocupação minha há muito tempo, era um sonho de poder começar a desenvolver um centro de diagnóstico precoce e tratamento, na verdade um centro de prevenção, diagnóstico precoce e de tratamento para pessoas com deficiência. E aí, como isso é muito amplo, porque as deficiências, desde as deficiências diversas, né? Em todas as áreas, né, da deficiência física, da deficiência mental, da deficiência intelectual, da deficiência auditiva, da deficiência visual, das múltiplas deficiências, então é um campo muito, muito extenso. Certo. Nós decidimos dar o primeiro passo agora mais formalmente com a questão do autismo. Então, o autismo incide muito alto entre todos nós, no mundo todo e também aqui entre nós, nos preocupa muito, então, para poder dar um apoio, uma segurança, uma retaguarda, um caminho, uma esperança para os pais. A família sofre muito, para os avós, para todos, que a família sofre muito realmente. Então, a ideia
objetivo, e esse centro foi então constituído ali no antigo, onde era o antigo pronto atendimento, Sim. ali no chamado PA de São Vicente, naquele local. Tem uma equipe técnica que começa ali então esse atendimento, e nós queremos depois ir ampliando para as outras situações de deficiência também. Mas esse centro de prevenção e diagnóstico precoce do autismo, então além da equipe técnica que vai poder acolher os pais, as famílias, sim, as crianças, ouvir, orientar, porque quanto mais precocemente se puder intervir, melhor. Sempre, quando trato de crianças, né, eu tenho que começar lá já na gestação. Isso, é verdade. Já tem que ir acompanhando essa gestação, desde o nascimento, o diagnóstico precoce, quando eventualmente tem alguma situação, a estimulação precoce, daí vem todos os tratamentos a partir daí. Então, nós temos uma equipe técnica, queremos ir preparando cada vez mais, adequando essa equipe técnica e podendo propor todas as formas de tratamento. Hoje, então, eu digo assim, é importante porque é um começo de um ponto de referência importante que nós vamos aumentar, dar toda a guarida, toda a proteção, todo o apoio para que possamos ir ampliando cada vez mais, né? Porque senão não adianta ter uma cidade poderosa, uma cidade rica como a nossa. Ano que vem vamos ser a primeira cidade na economia do estado de Santa Catarina, vamos passar na frente de Joinville, né? Então nós queremos que tenha justiça social. Justiça social significa cuidar das pessoas, dando oportunidades, que elas possam ter seus direitos garantidos. E na área da saúde, especialmente para as nossas crianças, é um grupo muito prioritário que nós temos que dar essa atenção. Que bom, prefeito. Eu fico muito feliz, assim, e eu tenho visto nas nossas andanças aí pela rua os elogios que se tem pela sua dedicação, que foi um prefeito que não cruzou os braços, que demonstrou dia e noite esse cuidado com a nossa cidade de Itajaí. E hoje Itajaí tem essa grande diferença, que é o tratamento precoce e os protocolos que o senhor implementou aqui, né, prefeito? Então, exatamente. No caso da Covid, especialmente, além de nós, desde o começo, orientarmos sempre, né, e educarmos o povo que precisava ter aqueles cuidados do isolamento social, do uso da máscara, do distanciamento social, que as pessoas seguissem os decretos todos que proibiam aglomerações aqui, ou limitavam o número de pessoas, ou restrições de todo tipo. Também fomos em busca de leitos de UTI, quanto mais leitos, para que ninguém ficasse sem um leito de UTI. Mas também tínhamos que abrir outras oportunidades, senão as pessoas ficavam desorientadas, apenas esperando, né, que eventualmente podia se contaminar, e se contaminasse, o que ia acontecer, ou o que ela poderia fazer para não se contaminar, para se prevenir, ou no caso de se contaminar, o que mais que poderia fazer para que a doença não evoluísse, né, com toda aquela gravidade. Foi por isso que nós participamos da corrente a favor dos protocolos precoces, que foi, começamos com a homeopatia cânfora, que é uma... Eu fiz todas. É secular, tem embasamento científico, tem uma história por que homeopatas de renome do mundo, como o Dr. Rajan Sankaran da Índia, né? O Dr. Mandia Lavoro da Itália, que é um homeopata referência para nós no Brasil também. A partir do gene epidêmico, eles desenvolveram os medicamentos. A cânfora é um deles, como tem o Brionia alba, tem a arsenicum alba, são muitos medicamentos. Então, veja só, isso tem embasamento científico. Assim como a ivermectina, foi descobrido para tratar piolho, para tratar vermes. Mas no uso disso há mais de 40 anos no mundo, que já foi motivo de prêmio Nobel na medicina, a descoberta da ivermectina, se descobriu que ela hoje pode tratar câncer, se descobriu que tem função antiviral, e isso são muitas observações e estudos científicos pelo mundo. Por que não propiciar isso para a população para prevenir? Agora, nessa semana, o FDA americano, né, que é o órgão dos Estados Unidos, que todo medicamento, que todo alimento, para poder, né, ser liberado, tem que ter a aprovação inicial do FDA. O FDA americano reconheceu a função antiviral da ivermectina. E quando o FDA, né, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, reconhece, o mundo todo se espelha no FDA. Então agora vai se alastrar esse reconhecimento da ivermectina. E nós já estávamos na frente, graças a Deus. Na frente. Doutora Luciquera é uma médica pesquisadora nossa de São Paulo, que comanda centenas de médicos e pesquisadores. Sim, eu acompanho ela. Concentrando um belo estudo, que já deu uma contribuição decisiva com o uso aqui, né, que também vamos ter em breve os resultados dessa pesquisa brasileira. Então, eu recomendo para as pessoas, ainda na fase que nós estamos, da pandemia, que ainda estamos aqui sujeitos,
né, a contaminação ao vírus, ao coronavírus, que as pessoas possam fazer uso da ivermectina, aquela tabela de acordo com o peso, número de comprimidos, de 15 em 15 dias até a segunda ordem. De 15 em 15 Isso eu ia dias perguntar para o até senhor. a segunda ordem. Porque eu fiz a 4ª e a 5ª já. A Mas família pode ir, toda pode fez. ir. Pode Eu já fiz, continuar? acho que é a 8ª, né? Então vamos continuar. Tá, Então tem vamos que continuar, é uma boa medida continuar. Assim como tem a opção da hidroxicloroquina, cloroquina para quem eventualmente, né, pegar contrair mas também. o No caso da pessoa que contrair o vírus, tornar positivo a própria ivermectina, então tem que dobrar a dose e o número de dias, em vez de daquela dose por 2 dias, é o dobro da dose por 4 dias. Isso é importante. Para se tornar positivo. Isso é importante. Né? Prefeito, para a gente encerrar, que eu sei que o senhor tem muito compromisso, nós temos que falar de um assunto que é muito importante. Nós estamos vivendo um período eleitoral, o senhor tenta a sua reeleição, estamos crentes que isso vai acontecer, porque estamos lutando todos os dias, pedindo o apoio de um em um, na rua, amigos, as pessoas, as famílias, porque a gente acredita no seu trabalho. Sim. Eu, particularmente, sempre digo que o senhor deu um reconhecimento para a Controladoria Geral que não tinha. Sim. E nós credenciamos todo esse seu trabalho contra as coisas que são mal feitas, as coisas erradas, e nós trabalhamos muito nisso. Eu procuro uma vaga na Câmara de Vereadores. Eu queria que o senhor só finalizasse e dissesse para mim, para nós aqui, para a nossa turma, o que é importante o cidadão entender da necessidade de bons vereadores junto ao senhor. É muito importante. Eu já tive a felicidade e a honra de Itajaí me eleger 2 vezes vereador. Foi quando comecei minha caminhada política, né, de mandatos. Depois de 2 mandatos de vereador, eu fui para uma sequência de 3 mandatos de deputado estadual. Depois eu fui para uma sequência de um mandato de prefeito, voltei a deputado estadual, voltei a ser prefeito. Então, mas eu comecei como vereador. É o mais importante de todos os mandatos, porque é o mandato que está no contato direto com a população, ali na rua, no bairro, que encontra no comércio, no supermercado, em todos os lugares. Né? É aquele que, vereador é aquela pessoa que está zelando pela comunidade. Às vezes o prefeito não consegue estar em todos os lugares da mesma forma, ao mesmo tempo, então os vereadores sim. Por isso que é também importante eleger vereadores bons, que tenham formação, que tenham qualificação, que possam representar bem a comunidade. Não é? É importante que o prefeito eleito também possa ter uma maioria de vereadores do seu lado, porque o governo da cidade não é só o poder executivo, o prefeito e seu secretariado. O poder legislativo, os vereadores, também compõem o governo da cidade. Discutindo políticas públicas. Discutindo as políticas públicas, fazendo a crítica quando ela deve ser feita de uma forma propositiva, de uma forma construtiva, que é muito importante, porque ajuda a melhorar, a seguir novos caminhos. Agora, aquela política também da oposição, quando faz a oposição apenas por ser contra, o denuncismo, só denuncismo. Nada está bom, nada está certo, tudo está errado. Não diz como seria, né? Aí também não ajuda, não atrapalha, prejudica o governo. Então, eu estou me apresentando como candidato para uma reeleição, para que o povo possa me dar essa oportunidade de poder continuar e completar um trabalho que está sendo feito, que ainda seria importante nesses próximos 4 anos. Estamos com os projetos todos prontos para dar ordem de serviço, outros em fase final de processo executivo, né, para serem licitados. Então, a gente já inicia o governo com muitas obras em andamento no primeiro, segundo e terceiro ano. Se até agora as pessoas viram muitas obras, vai ser um super canteiraço de obras nesses próximos 4 anos. É muita coisa boa em vista. O financiamento internacional que nós fomos buscar foi de acordo com esse planejamento estratégico olhando Itajaí para 2040. E quando o prefeito de Itajaí assinou esse financiamento, junto com ele, do lado dele, além do presidente do Banco Internacional, que forneceu o financiamento, assinou o ministro da Fazenda do Brasil, porque o Brasil virou Itajaí do avesso para saber a sua capacidade de arrecadação, de financiamento, de pagamento. E nem todos os municípios conseguem, né, prefeito? Nem todos conseguem. Então, e quanto mais nós investimos abrindo avenidas, construindo pontes, melhorando a mobilidade, melhorando a infraestrutura da cidade, novos empreendimentos vão se instalando, novos comércios, aumenta a arrecadação. De fora, outros empresários vêm, outros empreendedores vêm. Pô, Itajaí é uma cidade que vale a pena ir para lá investir, né? Porque ela tem planejamento, ela tem infraestrutura. Então, nós só temos a ganhar com isso. Nós precisamos continuar esse trabalho, mas para eu poder ter
essa força, essa firmeza, segurança e realmente cumprir esses compromissos que nós assumimos publicamente com a população, eu desejo ter uma maioria de vereadores do meu lado e entre eles você, Morgana. Obrigada, tá? Com toda a experiência como mulher. Obrigada. Né? E com toda a tua experiência já profissional que você é, uma servidora exemplar do nosso município, com muita experiência acumulada, né? E tenho certeza que vai ser um ganho extraordinário para a nossa cidade a sua eleição como vereadora também. Muito obrigada, prefeito. Eu só tenho a agradecer a sua bondade, a sua generosidade em me atender e nos dar essa aula, né? Hoje sobre Itajaí, sobre tudo que nós fazemos de positivo e maravilhoso. Então, prefeito, no dia 15 é Morgana 15107 e Valnei 15. 15, é isso aí. Que Deus nos abençoe, nos dê muita sabedoria sempre para poder muito bem conduzir essa nossa cidade com todo cuidado, com muito amor e trabalho por Itajaí. Vamos juntos, prefeito.